O suplemento que é 4 vezes mais potente do que o whey protein para estimular a síntese proteica muscular, criado por inteligência artificial, o primeiro suplemento do mundo a ser criado por inteligência artificial. Eu estou falando do Pepti Strong e eu resolvi fazer esse vídeo hoje porque muita gente está me perguntando sobre ele. Pacientes, alunos nutricionistas estão me perguntando: Davi, vale a pena prescrever? Será que vale a pena mesmo? Será que é bom? Será que cumpre o que promete? E aí, olha só, gente, eu nunca guio a minha prática clínica baseado no que a representante da farmácia me fala, traz para mim. Porque existe todo um cenário mercadológico por trás que eu não quero fazer parte disso, eu não quero ser uma marionete desse cenário. O que é que acontece? Muitas empresas criam um storytelling em cima de um produto, financiam pesquisas e aí a farmácia de manipulação compra a ideia daquela patente, porque tem as pesquisas e tal, a farmácia vai lá e todo mundo sai ganhando, e aí ela paga um percentual para os profissionais, nutricionistas, nutrólogos, e aí ela leva aqueles estudos que foi financiado, os nutricionistas e os nutrólogos começam a prescrever, e nem sempre são estudos sérios. Então eu nunca vou logo de cara e quando vê uma promessa dessas eu já saio prescrevendo ali para os meus pacientes, até porque eles confiam em mim para isso e eu nunca me posiciono falando que eu prescrevo tal suplemento ou Y, porque os meus alunos nutricionistas também confiam em mim para saber o que é melhor para eles prescreverem nas suas práticas clínicas. Então o que foi que eu fiz com o Pepti Strong? Com os peptídeos da fava? Eu fiz uma vasta revisão de literatura. Então a gente pesquisou os artigos que tinha, o que é que falava, as comparações que faziam, qual eram os cenários que ele era testado, as metodologias dos estudos, os conflitos de interesse. E aí eu elaborei esse vídeo para você entender quais são os resultados reais que a ciência vem mostrando sobre o Pepti Strong, ou seja, sobre os peptídeos da fava. Para começar, vamos ver sobre as promessas, né? Olha só, a gente está aqui no site da Nutritas, né? Que é a empresa que criou aqui o Pepti Strong, né? Então, olha só, conheço o Pepti Strong aqui. Olha só, 5 benefícios clínicos com a dose de 2,4 gramas por dia. Presta atenção nisso aqui, ó. 2,4 gramas por dia. Aumento da síntese proteica muscular, redução da quebra de músculo, da inflamação induzida pelo exercício e menores níveis de miostatina. Melhores níveis de miostatina. A miostatina, ela é um componente que ela reduz a síntese proteica muscular. É como se ela fosse um freio por ganho de músculo. E ele fala que aqui ele reduz a miostatina. Então ele tira o freio para a pessoa ganhar músculo, né? E aí, olha só, uma das promessas aqui que as pessoas mais estão falando. O suplemento que é 4 vezes mais potente do que o whey protein para aumento da síntese proteica. Vamos ver isso aqui, né? Então, olha só, gente. Primeiro ponto. Aqui a gente tem o peptídeo da fava, é uma proteína de origem vegetal, certo? E, na verdade, a história que a Nutritas conta e que os pesquisadores, que os caras que desenvolveram o Pepti Strong contam, é que eles utilizaram uma inteligência artificial e ela buscou combinações no banco de dados deles, na natureza, sobre peptídeos que pudessem interagir com a fisiologia muscular para gerar um melhor estímulo para a síntese proteica, para a recuperação muscular. E aí, então, essa inteligência artificial deu a fórmula do peptídeo isolado da fava. Então, com essa pesquisa do banco de dados, ela deu essa fórmula. E aí, então, foi o que eles fizeram. Eles isolaram a proteína, os peptídeos da fava. E aí, eles fizeram um suplemento com isso e testaram. E aí, vamos ver esses testes, né? Primeiro estudo que eu dei de cara logo aqui, eu já fiquei até impactado. Eu, caramba, até fiquei otimista sobre o resultado do peptídeo da fava. Porque The Journal of Nutrition é um dos jornais mais respeitados aí da nutrição, né? Um jornal muito grande, né? Um jornal que realmente tem artigos muito bons. E eu, particularmente, já li vários artigos desse jornal que fizeram bastante diferença na minha prática clínica. E eu fiquei mais impactado ainda quando eu vi um dos autores aqui, ó. Luc Van Loon. Esse cara é o maior pesquisador do mundo sobre proteína e ele colocou o nome dele nesse estudo, né? Então aí você já vê, caramba, tem coisa aí, né? Vamos tentar entender o que é esse Pepti Strong, porque parece que é alguma coisa que, de fato, tem uma certa relevância, né? Um pesquisador de grande nome, um jornal que é de forte circulação, certo? E aí, como foi esse desenho desse estudo? Eram 30 homens e 15 homens consumiam a proteína da fava, os peptídeos da fava, e 15 homens consumiam a proteína do leite, proteína concentrada do leite. Eles faziam uso
de 10 gramas de proteína 2 vezes por dia, ou os peptídeos da fava ou a proteína do leite. Como é que era o desenho do estudo? Eles faziam 7 dias de imobilização, seguidos por 14 dias de recuperação. Então eles imobilizavam a perna. Quando você imobiliza um membro, aquele membro ele começa a definhar. Né? A musculatura, todo o nosso músculo ele responde com estímulo. Né? Quando você tira totalmente o estímulo dele, a pessoa nem mais está movimentando a musculatura, rapidamente ela tem uma perda de massa muscular. Você começa a estimular fatores de quebra de músculo e diminuir os processos de síntese proteica, e você tem uma redução significativa aí da área de secção transversa do músculo. Então você tem uma redução significativa de massa muscular. Depois desses 7 dias, eles passaram pelo período de recuperação, então eles começavam a movimentar a perna de novo. E aí eles passavam 14 dias nesse período de recuperação. E aí vários testes eram feitos ao longo de todo o experimento, e durante esse período, um grupo suplementava com proteína do leite e o outro grupo suplementava com proteína da fava, mais ou menos a mesma quantidade de proteína. Eles controlaram a dieta com recordatórios, e as dietas até foram bem parecidas, e teve um leve aumento no consumo de proteína com um grupo que fazia o uso da proteína da fava, tá certo? Mas talvez não seja nada muito relevante para o resultado desse estudo. Agora, olha só o que curioso. Aqui eu tenho a composição, o aminograma fornecido pelos próprios autores do estudo da proteína do leite e da proteína dos peptídeos da fava. Aqui é a quantidade de 10 gramas, tá? Em 10 gramas de proteína do leite tem cerca de 2,4, 59% de proteína, né? Que é a proteína concentrada do leite. Então, 10 gramas de proteína do leite tem 59% ali de proteína, né? Ali, então, 5,9 gramas, não é isso? E aí, 2,46 gramas de aminoácidos essenciais, certo? O grande lance que a gente tem que entender é que quando a gente come proteína, quando você está tomando uma dose de whey, quando você está consumindo os peptídeos da fava, quando você está consumindo a proteína da soja, quando você está consumindo 100 gramas de frango, ali você está consumindo aminoácidos. E esses aminoácidos, eles interagem com a fisiologia do músculo, estimulando e inibindo fatores intramusculares. Dependendo do perfil de aminoácido, você tem um estímulo maior, por exemplo, para a síntese proteica, como os aminoácidos de cadeia ramificada, a leucina, e outros aminoácidos têm menos. A gente mede a qualidade de uma proteína, o quanto que ela pode impactar, por exemplo, na fisiologia do músculo, pelo perfil de aminoácidos essenciais que ela tem. Então percebam, ó, no final das contas, os aminoácidos essenciais da proteína do leite até são bem parecidos com os peptídeos da fava. Então, pessoal, tem outros estudos comparando whey protein mesmo, sem ser leite, com proteínas vegetais, né? Então, por exemplo, tem comparação do whey protein com soja, tem comparação do whey protein com proteína da ervilha ou do arroz. E essas proteínas, elas têm um bom aminograma. Então, assim, o público vegetariano, por exemplo, eles conseguem ter quantidades adequadas de aminoácidos na sua dieta se eles consumirem essas proteínas de alto valor biológico numa quantidade adequada, que também tem ali na parte vegetal, né? Então, a proteína da fava, ela até é semelhante com a proteína do leite em relação ao aminograma, certo? Até bem semelhante, a mais a proteína do leite ainda tem um pouco a mais de aminoácidos essenciais do que a proteína da fava, beleza? E aí vamos para o resultado desses estudos. Área de secção transversa. Isso aqui é um marcador que mede o volume muscular. Então, se eu tenho uma redução nesse marcador, mostra que eu estou perdendo músculo, certo? Se eu tenho um aumento, mostra que eu estou hipertrofiando a musculatura. E olha só, todos os grupos eles tiveram uma redução significativa, né, após a imobilização, certo? E eles também conseguiram manter um pouco ali na recuperação, né? Só que não teve diferença entre os grupos. Então eles perderam basicamente a mesma quantidade de músculo e eles reganharam mais ou menos a mesma quantidade durante todo o período do estudo. Então os autores concluíram que não teve diferença na área de secção transversa do músculo, consumindo uma proteína do leite ou consumindo os peptídeos da fava, igualando a mesma quantidade em gramas, o que ficou um pouco parecido com o perfil de aminoácidos essenciais. Porém, eles notaram que os peptídeos da fava teve um aumento significativo nas taxas de síntese proteica muscular. Então, ou seja, é como se ali naqueles peptídeos existissem fatores que realmente interagiram
com os fatores fisiológicos musculares relacionados com síntese proteica de forma mais positiva do que a própria proteína do leite. Né? Então você vê aí que houve esse resultado no estudo, apesar de ser um pouco difícil de explicar. Eles falam que existem também fitoquímicos e alguns componentes anti-inflamatórios nos peptídeos da fava que podem interferir nessa questão. Né? Eu sinto um pouco de dúvida em relação a isso, sendo bem sincero com vocês, né? Então, olha só a conclusão dos autores. Não houve diferença entre a proteína da fava e a proteína do leite para modular o tamanho muscular ou a perda de força durante a imobilização de curto prazo, sem diferenças para o aumento do tamanho muscular e recuperação de força durante a remobilização. A suplementação com a proteína da fava não difere da suplementação da proteína do leite na modulação das taxas de síntese de proteína miofibrilar durante a imobilização, porém aumenta as taxas de síntese proteica miofibrilar durante a remobilização. Então, o que é que eles quiseram mostrar aqui? Que a perda de massa muscular foi mais ou menos a mesma coisa, a recuperação foi mais ou menos a mesma coisa, porém, houve um estímulo maior para a síntese proteica no músculo. Isso pressupõe que se ele continuasse ali, provavelmente a proteína da fava ia gerar um ganho de massa muscular maior, porque o ganho de massa muscular ele sucede a um aumento no estímulo da síntese proteica no músculo, certo? Então é como se nesse estudo ele mostrasse que a proteína da fava foi realmente superior à proteína do leite, né? O que é estranho pelo perfil de aminoácidos. Mas vamos ver mais, ó. O The Journal of Nutrition é um jornal de grande respeito, né? Então, assim, esses jornais eles têm que colocar os conflitos de interesse. Vamos ver quais foram os conflitos de interesse desse estudo, né? Esse projeto foi suportado, foi o quê? Apoiado pela Nutritas. Olha só, então, apoiado significa o quê? Financiado. Né? Então, ele foi um projeto financiado pela Nutritas, a empresa que criou o PeptiStrong. Os pesquisadores da Nutritas ali eram responsáveis pelo design do estudo, pela coleta de dados, pela análise, pela decisão de publicar e a preparação do manuscrito. Certo? Então, assim, esse estudo ele foi financiado pela empresa que criou o PeptiStrong, beleza? Agora vamos para o próximo estudo, porque sendo bem sincero com vocês, eu revirei aí a literatura e achei esses dois estudos. Se vocês acharem mais estudos aí, coloca aqui no comentário, mas eu realmente não consegui encontrar nenhum estudo. Uma outra revista que não é tão respeitada assim é a Nutrientes. Ela tem alguns artigos muito legais, alguns artigos de revisão que conseguem ali sintetizar muito bem coisas que a literatura científica vem falando, mas ela tem menos critérios de publicação, certo? Então você vê também que tem muitos estudos ali que não são tão interessantes de serem utilizados na prática clínica, tá? Nesse estudo, como foi que eles fizeram? Eles queriam testar se o PeptiStrong ele tinha benefícios em relação à recuperação muscular após um treino pesado. O que é que acontece na fisiologia do músculo em pessoas que vêm suplementando ali com PeptiStrong, fazem um treino forte e aí depois de 72 horas daquele treino forte, o que é que acontece na musculatura daquela pessoa? Só que qual é o problema desse estudo em questão? Ele não comparou o PeptiStrong com outro grupo que estava comendo proteína. Ele comparou com um grupo que estava comendo placebo. Então, ou seja, era o grupo que comia os peptídeos da fava versus um grupo que não estava comendo proteína a mais na sua dieta. Outro ponto negativo desse estudo, não houve controle dietético. Então, nesse estudo, eles não falam nada sobre controle de dieta. Então, a gente não sabe o que é que um grupo estava comendo, o que é que o outro grupo estava comendo. E um dos fatores que mais estimulam a recuperação após um treino, na verdade, o fator que mais estimula a recuperação após o treino é a dieta e não a suplementação. Então, como é que eu vou avaliar o efeito de um suplemento na recuperação após um treino se eu não sei o que é que as pessoas estão comendo, se não foi descrito no estudo, né? Então, esse estudo ele teve essas limitações, beleza? E aí foram 30 pessoas que completaram o estudo e também a dose foi muito estranha. Lembra aquele primeiro estudo? Eram 20 gramas de peptídeo de fava por dia, certo? Nesse estudo aqui, são 2,4 gramas por dia de PeptiStrong. Então, imagina, se em 10 gramas de PeptiStrong eu só tenho 1,7 gramas de aminoácidos essenciais, que já é pouco, imagina quanto que eu tenho em 2,4 gramas só de PeptiStrong, que era o que eles consumiam por dia. Só que os resultados eles foram bem interessantes para o lado do PeptiStrong. Olha só, houve uma recuperação na força após o exercício bem melhor no grupo que consumiu o PeptiStrong.
E também um nível de fadiga bem melhor também, ó. Eles treinavam e aí eles ficavam dosando o nível de fadiga 72 horas após o treino. O nível de recuperação 72 horas depois daquele treino. Eles também ficavam colhendo amostras para medir fatores da fisiologia muscular que pudessem interferir nessa recuperação e nessa síntese proteica nas 72 horas após aquele treino pesado. E o Pepti Strong ele teve uma performance bem melhor do que o placebo. Então, ou seja, o que é que ele está querendo falar aqui? Que se você vem tomar o Pepti Strong, você vai conseguir se recuperar muito mais rápido entre os treinos. E aí, consequentemente, você vai conseguir fazer mais treinos em alta intensidade do que você faria se não suplementar o Pepti Strong. Resultados incríveis do Pepti Strong aqui a nível molecular. Redução nos níveis de miostatina, aumento nos níveis de irisina, que está associado ao aumento da glicogênese, ou seja, uma recuperação mais rápida do glicogênio para o próximo treino. Miostatina, então, ela inibe a síntese proteica, então teve uma redução da miostatina. Aumento da IL-5, que aumenta simplesmente a expressão de mioblastos, função importantíssima para a hipertrofia. Redução do FGF1, que está associada com a quebra muscular. Aumento da IL-6, que estimula a síntese proteica nas células satélites. Então, a síntese proteica e de células satélites, então, ou seja, um fator também muito importante ali para o processo de síntese proteica, e uma redução aí de fatores que podem piorar a biogênese mitocondrial, certo? Agora vamos lá, olha quais são os conflitos de interesse desse estudo. Simplesmente, alguns autores do estudo são empregados da Nutritas. Então, ou seja, eles trabalham para a Nutritas. Então, alguns autores que estão aqui nesse estudo, eles trabalham para a Nutritas, que foi a criadora do Pepti Strong. E foi a Nutritas que financiou esse projeto, esse artigo, que coletou os dados, que fez o artigo que publicou. Então, ou seja, esse artigo ele também foi desenhado pela própria empresa que fabrica o Pepti Strong. Beleza? Então, pessoal, minha opinião, baseado nos conflitos de interesse dos estudos, né? E também em argumentos que eu não julguei que são argumentos fortes a nível de fisiologia, de bioquímica, que pudessem defender ali o potencial fisiológico que os peptídeos da fava têm para a síntese de proteína no músculo, principalmente numa dose de 2,4 gramas por dia, que é o que a empresa prega ali que você deve consumir por dia, eu não prescrevo esse suplemento na minha prática clínica, beleza? O meu papel aqui é informar, trazer para vocês os dados e vocês decidirem aí o que vocês vão fazer da vida de vocês, beleza? Então, se você gosta desse vídeo, de vídeo baseados em evidências, de conteúdo que de fato eu busquei ali a literatura científica para trazer para vocês, não é algo que eu estou falando, que eu estou dando a minha opinião simplesmente, mas eu estou trazendo todo o embasamento científico. Se você gosta desse conteúdo, já se inscreve no canal, deixa um like aqui e a gente se encontra no próximo vídeo.